O mercado amanheceu com uma queda brusca no preço dos barris de petróleo, que levou a Bolsa Brasileira até a interromper os trabalhos para evitar quedas ainda maiores. Por que isso aconteceu? Será que estamos diante de uma nova crise internacional de grandes proporções? Como o Brasil pode e deve lidar com esse tipo de situação? Vamos conversar sobre tudo isso hoje com o embaixador Paulo Roberto de Almeida, conselheiro acadêmico do Livres, grande especialista em economia e política internacional. Acompanhe a nossa conversa, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livres Notícias sempre traz um vídeo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Embaixador Paulo Roberto de Almeida, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Livros de Notícia. E antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar aqui com a gente. É um prazer estar com vocês novamente, caro Mano Ferreira. Professor, o mercado amanheceu caótico ontem com a queda brusca no preço dos barris de petróleo, inclusive a maior queda desde a Guerra do Golfo. Isso também levou a uma grande queda na Bolsa de Valores de São Paulo, a Ibovespa, que inclusive ativou até o mecanismo de defesa que paralisa as negociações, suspende o mercado para evitar quedas ainda maiores das ações. Por que isso aconteceu? A gente está diante de uma nova crise internacional de grandes proporções? Acredito que não, mas pode haver sim. Veja, desde o nascimento da moderna economia de mercado, isso nos últimos 200 ou 300 anos, né, desde a Revolução Industrial, a dinâmica econômica das principais economias e da periferia, centro-periferia, sempre passa por ciclos econômicos e, portanto, crises. Crises geralmente de demanda, crises cambiais, crises de déficit de pagamento, de desequilíbrio de contas públicas, de inflação, de desajustes cambiais, etc. Então, existem muitas crises, elas são recorrentes e elas sempre vão ocorrer, não é? Existe um livro de dois economistas americanos, cujo título é This Time is Different, né? Agora é diferente. Não é diferente pelas modalidades, né? Esse livro analisa 500 anos de crises financeiras, geralmente associadas a gastos públicos e, portanto, endividamento excessivo e calote, insolvência, não é? Essa é a forma mais constante da crise. Mas as crises de bolsa são mais frequentes, não é? A bolsa é um mecanismo de capitalização usado nas economias de mercado há muito tempo. Os Estados Unidos é uma grande economia de investimento em bolsa, mais de metade das famílias americanas possuem ações, não é? Então, é muito frequente essas oscilações que estão associadas a fenômenos microeconômicos, não é? Ou seja, a gestão das empresas e, em outros casos, ao comportamento geral da economia, não é? Aumento do câmbio, que gera endividamento, uma empresa que tinha 100 milhões de dólares de dívida externa, não é? Numa desvalorização de 50%, ela passa a ter uma dívida muito maior e, portanto, impagável, digamos assim. Então, as crises estão aí conosco, elas vão continuar e vão assumir modalidades sempre diferentes, mas haverá crises, não é? Professor, e sobre essa crise que teve sinais ontem, quais são os fatores que levaram a ela? A gente está falando de uma crise que tem duas facetas. Uma é derivada da paranoia, digamos assim, com o coronavírus, né, que está amainando na China, felizmente. A China ainda é a grande oficina do mundo e, portanto, muitas empresas ao redor do mundo dependem da China. Inclusive, as grandes montadoras brasileiras já disseram que teriam uma diminuição na sua produção em função dos fornecedores chineses. Exato. Esse é o problema de você ter um grande parceiro comercial. No passado eram os Estados Unidos, uma economia mais estável, digamos assim, ainda que submetida a crises, mas a nossa interface com os Estados Unidos era muito diversificada, muito ampla, e as nossas crises estavam ligadas, digamos, ao preço do dólar, aos preços das commodities, essas coisas, não é? A China
hoje é um parceiro principal de grande parte das economias do mundo, tanto desenvolvidas quanto em desenvolvimento. Então, ela, na última crise, digamos, estamos falando da crise de 2008, ela tinha talvez 4 a 5% do PIB global. Hoje ela tem de 18 a 20% do PIB global, logo depois dos Estados Unidos, não é? Então, ela é um parceiro extremamente relevante para toda a dinâmica de fornecimento, para as cadeias globais de valor, não é? Nenhuma empresa americana, europeia, que tem o seu centro de concepção, desenho, elaboração, marketing, financiamento na metrópole e o seu centro de produção dividido em dezenas de países que abastecem a China, que é o montador final. Basta olhar um iPhone está lá escrito bem claramente, Designed in California, Assembled in China, com base em fornecimentos de 20 países diferentes. Então, a China é indispensável. Então, a crise do coronavírus foi importante, ela vem amainando na China, mas vem se disseminando na Europa, talvez nos Estados Unidos, e chegou à América Latina, não sabemos qual extensão ela terá. Então, ainda há um ciclo ascendente do coronavírus no mundo. Isso prejudicou muito os negócios, primeiro na origem da China, e mesmo quando diminuir na China, vai aumentar na Europa, não é? Onde se estão fechando museus, edifícios públicos, universidades, escolas, etc. Né? A Itália do Norte está praticamente isolada, como esteve a província de Hubei na China. Não é? Então, há esse fenômeno. No Vaticano, até o Papa disse que vai rezar a missa pela internet, né? Exato. Então, há esse fenômeno do coronavírus, que é menos importante do que foi, digamos assim, a gripe espanhola. 100 anos atrás matou 25 milhões de pessoas, não é? Não foi a peste negra da Europa medieval, que matou 25% da população europeia, mas foi uma gripe impactante. 25 milhões de mortos, mais do que a Primeira Guerra havia provocado, não é? E ela tinha uma letalidade de 10%. Hoje o coronavírus tem uma disseminação mais ampla, mas a sua letalidade se situa entre 1,5% e 2,5%. Né? Então, é uma gripe que vai afetar, como uma gripe comum afeta os mais velhos, aqueles enfraquecidos por outras moléstias, não é? Etc. Então, esse é o primeiro fator que provocou algum estremecimento e alguma redução da atividade econômica mundial e, portanto, das bolsas. Mas o gatilho mais importante agora, do fim de semana para cá, foi a queda dos preços do petróleo, devido a uma briga, digamos assim, uma briga não de casal, mas de parceiros entre o país líder da OPEP, que é a Arábia Saudita, que ainda influencia grande parte do mercado de petróleo cru e, em parte, os preços, né, do barril, os preços negociados nos mercados internacionais, e a Rússia, que também é uma grande produtora, mas não faz parte da OPEP. A OPEP, no passado, já foi responsável pelas grandes crises que tivemos nos anos 70. 73, quadruplicação do preço do petróleo, em 79, mais do que duplicação do preço do petróleo, que levou o petróleo, digamos, em preços atuais, a mais de $120 o barril. O Brasil quebrou desde a primeira crise do petróleo, fez um programa do álcool, se endividou e finalmente veio a ter uma crise séria em 82, aí já ligado aos juros da sua dívida externa pela valorização do dólar e pelo aumento dos juros pelo Federal Reserve, não é? Mas o choque do petróleo nos anos 70 foi extraordinário. A OPEP comandava talvez mais de 60% do mercado global, da oferta global, portanto, era um cartel capaz de infligir perdas aos demais países, aos dependentes das importações de petróleo, e foi assim, ela foi um rentista do petróleo, um gigolô do petróleo. Ela absorveu talvez 1,5% a 2% do PIB global nos acréscimos de preço. Os países ricos fizeram uma grande reconversão industrial, ou seja, usar menos petróleo na sua cadeia produtiva, mas foi também o começo da inflação e da chamada estagflação, que acabou com o keynesianismo no mundo e voltou-se ao liberalismo. Nós sofremos na periferia, dependendo de países exportadores ou importadores de petróleo. O Brasil importava mais de 80% do seu petróleo.
Agora, não teremos um choque de oferta de petróleo, porque naquela época, nos anos 70, houve um boicote aos amigos de Israel. Europa e Estados Unidos ficaram sem petróleo, fez-se racionamento de combustível nas bombas, não é? Proibição de circulação nos fins de semana, etc. O que você tem agora é um choque de preços para o bem, ou seja, o preço do petróleo diminuiu porque a Arábia Saudita resolveu não reduzir, mas aumentar a oferta. Professor, e por que a Arábia Saudita tomou essa decisão de colocar mais petróleo no mercado? Porque a Rússia não quis associar-se ao seu plano de redução da oferta para aumentar os preços, né, que estavam na faixa de $50, digamos, caíram a 35, 40 dólares. Isso é uma ofensiva da Arábia Saudita contra a União Soviética, para prejudicar a União Soviética. Vai prejudicar muitos outros países exportadores, africanos, o México, a própria Venezuela, que é uma exportadora ainda que falimentar de óleo cru, não é? Ela depende muito, mais de 90% das receitas do Estado venezuelano e, portanto, do seu abastecimento alimentar e medicamentos é feito pela exportação de petróleo, e ela vai ficar com menos divisas ainda, ou seja, a crise na Venezuela vai aumentar. O que vai ocorrer a gente não sabe, mas é provável que, com a perda de recursos de exportadores, países e grandes companhias, haja uma certa pressão para aliviar essa oferta saudita, para que se retorne daqui a um mês, digamos, a preços mais adequados. Quais seriam os preços adequados? Não se sabe, talvez 50, 60 dólares, não é? Ainda assim, bem menos do que você teve na crise do petróleo anterior, que o petróleo foi, ou melhor, uma crise não, uma ascensão dos preços do petróleo em que um barril chegou a custar 140 dólares, não é? Em termos deflacionados, claro, não é tão importante quanto em 73 ou 79, não é? Mas é realmente muito grande para países. Como isso deve afetar o Brasil? No caso do Brasil, a gente não tem ideia ainda dos efeitos reais. Por quê? Há pouca transparência no mercado. A Petrobras não indica claramente qual é o custo de extração do seu petróleo do pré-sal, não é? Como ele está a 7.000 metros de profundidade, é de supor que ele seja 4, 5, 6 vezes superior ao custo de extração no Oriente Médio. Campos de petróleo na Arábia Saudita, por exemplo, ou no Iraque, onde o petróleo está praticamente à flor da terra, custam 5, 9, 10, no máximo 15 dólares, dependendo da localização do campo, não é? No caso do pré-sal, talvez isso vá a mais de 40 dólares a extração do barril. Então, um preço muito abaixo disso torna-se não lucrativo e até prejudicial, digamos, a extração do petróleo. Você não pode gastar para extrair um petróleo que no mercado tem um valor inferior ao seu custo de extração, não é? Mas não sabemos de fato o que ocorre. A Petrobras tem uma certa caixa preta, como digamos, não é muito transparente, ela não é mais uma monopolista de direito, mas é uma monopolista de fato, tanto na produção quanto no refino. Seria importante que a Petrobras deixasse de ser essa monopolista, e que o mercado no Brasil fosse mais aberto, para que ele fosse também mais equilibrado em termos tanto de extração quanto de refino e de distribuição. Mas os efeitos se farão sentir e eles vão além do combustível fóssil, além do petróleo. Como já se alertou, uma gasolina muito baixa vai impactar a indústria do etanol, que é muito importante no Brasil, não é? A cana-de-açúcar já não é apenas açúcar, e desde a crise do petróleo dos anos 70 nós usamos etanol como mistura ou como combustível único, não é? E ele tem uma modulação pelo seu poder calorífico, ele precisa ficar numa certa margem administrável, o que a Petrobras, como monopolista de fato, sempre fez pelo governo, não é, ou para o governo, de colocar o etanol num patamar de preço de mercado que garantisse o abastecimento e, portanto, toda uma máquina produtiva extremamente importante. Nós já sofremos no passado por políticas erráticas do governo. O governo Lula, por exemplo, começou o seu roteiro em 2003 sendo amigo das energias renováveis, fez propaganda da mamona e, sobretudo, do etanol. Recebemos muitos investimentos para o etanol
Depois, quando o Lula descobriu que era um shake do petróleo, com o pré-sal em 2005, houve uma remonopolização de fato. A lei do petróleo de 1997 foi modificada, se estatizou praticamente todos os recursos do pré-sal em favor da Petrobras, uma política insana e rentista e altamente corrupta, digamos assim, o que perturbou enormemente também o mercado de etanol, não é? E também o próprio mercado de combustível ficou impactado pelas políticas erráticas do governo no controle de preço da gasolina, por motivos eleitoreiros, populistas, etc. Então, existem muitas variáveis externas e internas a impactar o petróleo ou a atividade industrial do lado do coronavírus, das cadeias de valor, etc. É difícil prever o que vai ocorrer. O que a China deixa transparecer atualmente é que ela poderá vencer essa epidemia em 2 a 3 meses, ou seja, retomar a normalidade da fabricação industrial, do suministro de peças, acessórios, insumos para as indústrias do Ocidente, não é, para os componentes necessários nas grandes cadeias de valor, mas não sabemos ainda como irá se comportar o coronavírus na Europa, na América do Norte e em outras regiões, não é? Então há essa dúvida. No mercado de petróleo, eu acredito que em 2 meses ele estará normalizado numa faixa de 50 a 60 dólares, e aí você tem toda uma modulação de impostos ou contribuições, o que é a CID, não é? Que é monopólio do governo federal, e os impostos, como é o ICMS, que são um dos principais fatores de financiamento dos estados, né? Um preço da gasolina menor redunda em receitas menores para os estados que já estão praticamente falidos, não é? Metade dos estados ou mais estão falidos e dependem de receitas para pagar seus funcionários, aposentadoria, etc. Então, existem muitas dúvidas, muitos imponderáveis, muitos elementos. É difícil prever agora o encaminhar dessa crise atual. Professor, e tudo isso num contexto em que a gente teve na semana passada a divulgação do PIBinho de 1,1% em 2019, que há muita desconfiança sobre a capacidade do governo Bolsonaro de avançar com a agenda de reformas no Congresso, onde começa a existir desconfiança até mesmo sobre a continuidade ou não do ministro Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. E houve notícia, inclusive, de fuga de capital estrangeiro recorde na Bolsa de Valores. Ou seja, ao que tudo indica, as condições internas não parecem muito favoráveis para que essa crise internacional possa vir a ser uma oportunidade no Brasil, né? Até que ponto a gente pode sofrer ainda mais nessa crise que já vem desde o governo Dilma em função dessa crise internacional? Exato. Veja, aqui também é preciso separar um pouco os vários elementos da estagnação ou semi-estagnação brasileira, né? A nossa mediocridade de crescimento, ela é praticamente estrutural. Sobre isso, acrescem-se fatores conjunturais. Fatores conjunturais, independentemente do coronavírus, da crise do petróleo, é, por exemplo, um aspecto até benéfico para o Brasil, que é a redução da taxa de juros. A Selic caiu de 14% 4 anos atrás para 4,5% hoje, o ponto mais baixo na história recente do Brasil, não é? Praticamente estamos quase alinhados na média dos juros internacionais, descontando a inflação, e isso, só esse fator, a queda dos juros, que era um diferencial a favor da atração de capitais especulativos, digamos, que vinham ao Brasil aproveitar os juros da Selic ou valorização em bolsa, etc., você teve uma retirada de dezenas de bilhões de dólares nos últimos meses por esse fator, redução de juros, não é? Então, você tem fatores estruturais da economia brasileira permanentes da nossa incapacidade de crescer. O Brasil é um país totalmente preparado para não crescer. Por quê? Ele é um país que tem baixa poupança, baixo investimento e, portanto, em qualquer que sejam as outras circunstâncias de política econômica, ele não pode crescer. Se você investe, como está investindo hoje, 16%, 17% do PIB apenas, você não vai crescer mais do que 1%. Né? Para você crescer 3% ou 4%, você teria que investir pelo menos 25%. Uma poupança interna de 20%, pelo menos, mais uma poupança externa de 1% a 2%, pelo menos. Não é? Então, nós temos fatores estruturais de baixo crescimento. O outro fator estrutural é a baixa produtividade e inovação da economia brasileira. Sobre isso se acrescem fatores contingentes, conjunturais,
ou subjetivos, digamos assim. O governo não inspira confiança. Isso não é o governo todo ele, porque a equipe econômica sempre foi saudada como competente, digo mais a equipe econômica do que o próprio ministro da Economia, que tem seus repentes verbais e assusta um pouco, mas a equipe econômica estava tentando fazer o trabalho, e é o próprio presidente. O presidente é o espantalho. O presidente é um espantalho, não só na parte ambiental, direitos humanos, mas também nas reformas. Ele atrapalhou a reforma previdenciária, que foi conduzida praticamente pelo Congresso, mais do que pelo Executivo, e vem atrapalhando na reforma administrativa, na reforma tributária. O presidente é o nosso espectro maléfico, digamos assim, que atrapalha muito, e aí os investidores que têm horror à volatilidade, eles não vêm ao Brasil. Embaixador, o que o senhor quer dizer com volatilidade do presidente? Volatilidade não é aquela coisa de capital especulativo estrangeiro, não. Volatilidade está inserida nas políticas econômicas de governo. Como você não tem uma política econômica compatível com reformas constantes, regulares, não é? Você tem muitas dúvidas sobre se as reformas serão feitas ou não, se elas serão sabotadas ou não pelo Congresso. Os investidores hesitam, e isso é um fator contingente, um fator não sistêmico, não estrutural, mas um fator conjuntural de falta de confiança na capacidade do líder do governo, né, do presidente, de implementar confiança nos mercados. O presidente é um espantalho. Então, você tem todos esses fatores que impedem a vinda de investimentos diretos e não apenas de capitais especulativos em bolsa ou em títulos do governo, não é? E você tem uma regulação ainda muito intrusiva. O Brasil não fez grandes reformas, né? Você tem uma lei de liberdade econômica, mas que ela existe no plano macro, mas no plano micro ela ainda precisa ser complementada por uma série de liberalizações pontuais, não é? Você está sempre procurando um cartório para carimbar um papel, uma autorização. A Receita Federal continua tendo milhares de normas, não é? A Anvisa, outras agências públicas fazem enormes exigências. E depois a carga tributária, né? Esse é um fator estrutural e contingente extremamente danoso para a economia brasileira. O Brasil tem, comparativamente a outros países, um nível de carga fiscal exagerado para o tamanho do seu PIB per capita. Como país em desenvolvimento, a média da carga fiscal é de 25% do PIB. Nós estamos 10 pontos acima disso. Temos uma carga fiscal típica de país desenvolvido, a média da OCDE é de 38% do PIB, não é? Alguns países menos, Estados Unidos e Japão têm 30%, os escandinavos têm 45% ou mais, mas o Brasil não poderia ter esse volume de carga fiscal em função de uma Constituição que dá direitos e vantagens a todos, não é? Sem se preocupar com produtividade ou com o financiamento de todos esses programas generosos, subsídios, magnatas e mandarins do Estado, despesas enormes no judiciário, no legislativo. Então, você tem muitos fatores negativos, e a carga fiscal é um deles, que impedem que o Brasil, por exemplo, faça uma abertura econômica, não é? Os industriais, que são protecionistas, são mercantilistas, mas eles dizem com razão que não pode haver uma abertura com esse nível de carga fiscal, todos eles seriam arrasados pela competição estrangeira. Em parte é verdade, não é? Porque a carga fiscal realmente no Brasil é exagerada, mas sem abertura econômica não haverá modernização da economia e, sobretudo, inserção do Brasil nas cadeias de valor. Então, nós estamos realmente numa situação extremamente delicada e, como o governo não inspira confiança, essa semi-estagnação pode continuar durante muito tempo mais. O senhor se referiu ao presidente Jair Bolsonaro como um espantalho. Então, a gente pode dizer que essa semana o espantalho viajou até os Estados Unidos para encontrar por lá o presidente Donald Trump. Como o senhor avalia essa viagem? Em primeiro lugar, há pouca informação sobre a viagem, sobre os objetivos, né? Pouca transparência. Pouca transparência foi anunciada muito em cima, não havia uma agenda determinada. Houve esse anúncio de um acordo militar, na verdade é apenas um acordo de qualificação de normas para que a produção bélica brasileira seja
adequada aos padrões da OTAN ou dos Estados Unidos, não é? Mas se desconfia que isso tem a ver com a Venezuela, que é um parceiro incômodo para os Estados Unidos por motivos eleitorais, mais do que por motivos políticos e econômicos. Nós é que estamos, digamos, sofrendo com a imigração não tão maciça quanto na Colômbia, mas também uma grande imigração de colombianos desesperados para sair de um país em crise falimentar. O que os observadores têm aventado a hipótese é de que a Venezuela seria um trunfo eleitoral do Trump para a sua reeleição, não é? Antes ele pensava provocar uma mini-guerra contra o Irã, não é? Para, digamos assim, ter um triunfo nas mãos, mas o Irã é um adversário de peso, o que não é o caso da Venezuela. Mas mesmo na Venezuela, o Congresso e a população não aceitariam o envio de tropas americanas, como se fez no passado com o Panamá, com Granada, com o próprio Iraque, em 2003, não é? Ou a operação autorizada pela ONU no Afeganistão, em 2001. Então, não seriam tropas americanas, mas poderiam ser mercenários, estilo Blackwater, né? Que também trabalharam no Iraque, no Afeganistão, mercenários falando espanhol, enfim, a partir da Colômbia. Não acredito que os militares brasileiros concordariam com a participação do Brasil, oficial ou oficiosamente, nesse tipo de invasão ou de operação, não é? Acredito que isso seria feito a partir da Colômbia. Mas causou estranheza no Itamaraty e fora do Itamaraty a retirada de todo o pessoal brasileiro da Venezuela poucos dias antes da viagem do presidente Trump a Miami, não é? A Flórida, não é? Ele esteve lá em conversações com Trump, visitou o Comando Sul, dos Estados Unidos, que é digamos, a guarda pretoriana para a América Latina e para o Atlântico Sul, não é? E não sabemos exatamente que tipo de conversas, acertos foram feitos, mas a retirada de todo o pessoal brasileiro diplomático e de apoio, né, administrativos e todos os postos brasileiros na Venezuela, não só a embaixada, mas todos os consulados e vice-consulados, causou estranheza porque é uma medida inédita quando não tem guerra civil. Você teve retirada de pessoal brasileiro da Líbia, na guerra civil, do Líbano durante aquela guerra contra o Hezbollah, e você fez operações para abrigar os refugiados da guerra do Líbano via Turquia, não é? Muitos sírios e libaneses com dupla nacionalidade vieram ao Brasil, e ou você retira de situações de guerra na África ou em outros países, mas a Venezuela não está ainda em guerra civil, e você estranha porque isso vai deixar centenas, milhares de brasileiros, talvez, sem qualquer apoio dos consulados brasileiros para a certidão de nascimento, para passaporte, para emissão de documentos, para qualquer tipo de apoio, né? Não é uma ruptura de relações diplomáticas, porque não houve nota, não corresponde aos preceitos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, mas é uma ruptura de governo, não é? É uma retirada de pessoal que talvez anteceda a expulsão, talvez, ou o pedido de saída do pessoal ainda do Maduro no Brasil, na embaixada em Brasília, no consulado em São Paulo ou em outros lugares. Então, significa um afastamento completo. Isso daí é estranho. Mesmo em casos de guerra civil, de conflitos, os países tendem a manter alguma representação mínima que é para diálogo, seja com as duas partes na guerra civil, para entendimentos com o governo, porque o governo controla juridicamente o território, né, entrada e saída. É muito estranho mesmo, né? O que pode motivar esse tipo de decisão? Porque não existe diplomacia sem contato, sem diálogo, né? Exatamente. É difícil porque é uma medida, inclusive, que foi tomada via diário oficial, ou seja, o anúncio da remoção para Brasília de todo o pessoal diplomático e de apoio brasileiro na Venezuela, sem qualquer nota do Itamaraty, sem qualquer explicação, sem qualquer entrevista. O Itamaraty sempre faz nota por qualquer coisa. Teve uma inundação em algum país, um terremoto aqui e ali, você faz nota se solidarizando.
uma retirada de pessoal diplomático de um país seria objeto de alguma explicação. Não houve. É muito estranho. Por isso que eu digo que existe pouca transparência nessas medidas. Foram medidas que antecederam de poucos dias, digamos, a viagem do presidente Bolsonaro à Flórida. É possível que elas estejam conectadas, mas não temos informação. Não há uma informação do Itamaraty ou do governo para esse tipo de medida que, como eu digo, é relevante e inédita nos anais da diplomacia brasileira. Impressionante, embaixador. Um outro ponto sobre o qual eu gostaria muito de ouvir o que o senhor tem a dizer é sobre a postura que está sendo adotada pela diplomacia brasileira nos Estados Unidos em relação aos imigrantes brasileiros. Exato, isso é também algo inédito nas práticas da diplomacia brasileira. Veja o seguinte: todo país tem total soberania sobre a sua legislação migratória e imigratória, sobre a expulsão de ilegais, de criminosos, enfim. Todo país tem plena soberania, não cabe ao Brasil contestar as leis americanas desde que aplicadas corretamente, não é? A função da diplomacia brasileira é proteger os nacionais, aonde eles estejam, qualquer que seja o seu status nos países de acolhimento, não é? Existem muitos brasileiros emigrados, hoje temos talvez de 3 a 4 milhões de brasileiros em todo o mundo, nos Estados Unidos mais de 1,5 milhão e talvez metade ilegal, não é? Mas nós, enquanto consulados nos Estados Unidos, não fazíamos e nunca fizemos nenhuma distinção entre legais e ilegais. Eles vinham, podiam votar, tirar passaporte, registrar os seus filhos, prestar contas para a Receita, para o alistamento militar, enfim, não havia nenhuma distinção. E nunca, até este governo, permitimos que os Estados Unidos repatriassem nacionais brasileiros sem o consentimento deles. Veja, nenhuma companhia aérea aceita um passageiro sem identificação, sem um passaporte, sem um documento qualquer de identificação. Os consulados têm um documento que chama autorização de retorno ao Brasil. Isso quando você tinha um brasileiro ilegal detido pela imigração americana, pronto para ser expedido, nós só expedíamos esse documento para viagens individuais, né, que os americanos colocavam num avião para voltar ao Brasil, se o nacional brasileiro estivesse de acordo. Se ele não estivesse de acordo, nós não expedíamos esse documento, porque muitos ilegais têm ainda esperança de conseguir que um juiz lhe dê um status ou de refugiado ou de imigrante ou qualquer outra medida que impeça. Muitos estão lá há anos, têm filhos americanos e ainda que não tenham o chamado green card, sejam ilegais, eles exercem uma atividade legítima, estão trabalhando lá. Então, nós nunca fizemos isso e também nunca permitimos aqueles voos charters em que se colocam 50, 60 brasileiros para expulsão, não é? O que o governo atual está fazendo é autorizar a imigração, dando documentos com o nome dos brasileiros para que eles possam viajar e colocando todos eles no avião e remetendo para o Brasil, não é? Então, é uma prática de apoio à política americana. Ora, nós não podemos contestar a legislação americana, mas também não precisamos ajudar o governo americano em práticas que são muitas vezes agressivas, não é? E violentas. Nós sabemos que muitos imigrantes tiveram os filhos separados dos pais, ficaram em condições deploráveis, crianças faleceram nesses abrigos de ocasião, não é? E então nós não fazíamos isso. Eu não sei por que o governo atual está cooperando com a política repressiva aos imigrantes, que é uma política do Trump. Os imigrantes são necessários aos Estados Unidos. Se eles expulsarem os imigrantes, a economia americana para, não é? Então, o imigrante sempre é um aporte importante, legal ou ilegal. Ele faz parte da dinâmica econômica americana. É lamentável que o Trump seja um xenófobo, um racista e esteja muitas vezes violando a própria legislação americana ao tomar essas medidas que só tem precedência no nazismo. Só o nazismo separou pais e filhos em campos de concentração, não é? Temos, infelizmente, um precedente do nazismo que está sendo reproduzido atualmente em campos de detenção nos Estados Unidos.
E ver um governo brasileiro sendo condescendente com uma política desse tipo é profundamente lamentável. Olha, o próprio filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que esteve 2, 3 vezes nos Estados Unidos com o chapéu da campanha do Trump em 2020, disse que os imigrantes ilegais nos Estados Unidos são uma vergonha para o Brasil. Não são uma vergonha é que eles não têm oportunidades no Brasil para trabalhar. É uma vergonha que um deputado que represente o povo de São Paulo, supostamente, fale isso contra imigrantes que votaram a favor do pai, que estão lá trabalhando, que remetem milhares, centenas de milhares de dólares aos seus familiares no Brasil e que ajudam a economia brasileira. Não é? Eles não são uma vergonha, eles são uma das tragédias do nosso não crescimento, da nossa não oportunidade de empregos, não é? E eles cooperam ao criar valor nos Estados Unidos e a remeter uma parte desse valor para o Brasil. É pena que personagens do governo Bolsonaro estejam se associando a um governo racista, antimigratório e possivelmente violador dos direitos humanos. Lamentável mesmo. Professor, muito obrigado por essa entrevista. Tchau, tchau. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Esse foi o Livros Notícia dessa terça-feira, dia 10 de março de 2020. Deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira a gente sempre traz conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.